Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um U3Cast. Hoje, nosso quinto episódio está com um tema incrível: sucesso do cliente, filosofia ou uma estratégia que dá resultado? E para falar sobre esse assunto, nada mais, nada menos que Vitor Paulino aqui com a gente, uma honra. Uma das maiores autoridades do assunto no mundo. Não é só aqui no Ceará, não, é no mundo, galera. Vitor, bem-vindo. Obrigado. Prazer receber Eu ainda você. me intimido um pouco quando falam, né, autoridade, né? Mas é a crença de merecimento, né? Tem que aceitar, né? Aceita que dói menos, Vitor. Queria te agradecer pelo convite, tá? É muito importante essa evangelização, né, do que é Customer Success, de colocar o cliente no centro e esse trabalho que você vem executando com maestria, trazendo profissionais incríveis, é inspirador, viu? Parabéns. Obrigada, obrigada. E pra gente é uma honra, mais uma vez, né, deixar bem claro, estar aqui com o Vitor. Né? Vitor já fez, né, algumas participações em aulas, os alunos são apaixonados por ele, e agora vocês também preparem-se para apaixonar-se por ele também, né? Vitor, conta um pouquinho só da tua história para o pessoal já ir se familiarizando assim com você. Então, meu nome é Victor Paulino, né? Antes de falar o que eu faço, eu vou falar um pouquinho, né, de quem eu sou, né? Eu sou o filho da Antônia, né? Tenho dois irmãos, eu sou o terceiro de filhos homens. Eu venho construindo uma carreira profissional dentro da área de vendas, já acumula 10 anos. E em 2017, inconformado com a minha situação atual, né? Inconformado, eu migrei para a área saí da área de vendas e fui para a área de Customer Success, né? De sucesso do cliente. Tô até hoje, já conquistei alguns méritos, né? Em 2020 eu fui eleito entre um dos maiores estrategistas mundiais, né, na área. Em 2021 fui eleito entre os top 10 pelo CX Week, que hoje é um dos maiores eventos da América Latina relacionados a clientes. E hoje eu sou gerente de Customer Success na empresa FixPay, que é uma empresa de meios de pagamentos. A gente tem uma maquinazinha, né, de cartão de crédito. E sou professor, adoro música, adoro musculação, adoro praticar atividade física. E é isso, é um pouquinho de quem eu sou. Show de bola, pessoal. Estão preparados aí? Sentiram firmeza, né? A coisa aqui vai pegar fogo. Que bom, né? Que bom que vocês aproveitem todo esse conteúdo que a gente vai estar passando aqui e transforme um pouquinho cada um de vocês aí do outro lado, tá certo? Da visão que vocês têm do negócio de vocês, do relacionamento com o cliente e das possibilidades que a gente tem aí para expandir, né, a nossa mente, os nossos horizontes, tá certo? Vitor, para a gente começar o bate-papo, a primeira pergunta: quando a gente analisa aí a evolução do marketing, né, através da história, como que a gente pode perceber esse olhar mais apurado para a questão do sucesso do cliente? Em qual momento ela se torna mais latente? Bom, tem muita coisa. O sucesso do cliente ele está dentro do marketing, né? A gente está falando de cuidar de um pós-venda mais estruturado, mais estratégico, né? O marketing ele vem passando por mudanças comportamentais, né? Durante todos esses anos. A gente passou pelo marketing 1.0, 2, 3, né? E agora a gente fala muito do 5.0, né? E tem tudo a ver porque é você cuidar do cliente final, né? O marketing ele se baseia em encontrar, né, atingir a quantidade máxima de clientes que uma empresa, né, está prospectando e querendo atingir. E o trabalho do sucesso do cliente vem com essa pegada de reter esse cliente, né, que foi pescado ali pelo marketing, né? Então é um casamento que tem tudo a ver, né? É muito legal porque quando a gente fala de Customer Success, a gente está falando de uma cultura organizacional, né? Não adianta eu querer aplicar sucesso do cliente dentro da minha empresa se não é uma estratégia top-down, né? Se a diretoria não abraça, né, essa estratégia. E é uma estratégia que funciona, né? A gente fala muito de filosofia e estratégia, né? Filosofia porque ela precisa ser uma cultura organizacional
E estratégia porque a gente precisa cuidar desse cliente que comprou o nosso produto e que comprou acreditando, né, em sanar uma expectativa, né? Perfeito, perfeito. Muito bom, né? A gente tem aí, historicamente, o marketing nasce da logística, né? E temos um foco ali pós-revolução industrial na produção, né? Produção, produção, produção. Em um certo momento a gente tem, né, um nível de produção, né, excedente. O que vamos fazer com esses produtos? E aí surge o marketing como uma resposta, né, para conectar esses produtos, para entender esses problemas. E aí vem toda essa questão, né, do olhar para isso, como propagar isso, como conectar essa solução, até chegar na era do 5.0, que é essa era onde o consumidor ele passa a deter até o controle das informações, né? E aí vem a Web 3.0 com isso, com esse recorte muito forte, né? Agora eu digo, né, o que vocês podem ou não fazer com os meus dados, né? A gente tá exigente, né? A gente tá chato. Eu domino aqui essa relação e agora a tecnologia com as ferramentas aí cada vez mais potentes, né? E ali entre o marketing 3.0, 4.0, 5.0, também no mesmo recorte temporal, né, Vitor, vem aí a economia de recorrência. Né? E a economia de recorrência, ela trouxe isso com muita força, né? Essa necessidade da gente olhar para o sucesso do cliente, né, como uma estratégia preciosa aí para se manter relevante no mercado, para conseguir escalar negócios, né? E é por isso, Vitor, que antes da gente mergulhar nisso, muito se fala em Customer Success, a gente mesmo falou aqui, né? Customer Success, essa sucesso é a Bíblia, do cliente, né? Enfim, né? Indico leitura básica aqui, tem muitas outras, mas essa aqui é o começo da história toda, né? E hoje é quase como um modismo no mundo do marketing, né? Mas explica de uma vez por todas aí o que é esse danado desse sucesso do cliente, Vitor. Bacana a sua pergunta, Ana Paula, porque muitas pessoas ainda confundem, né? Acha que o CS, o Customer Success, por estar inserido num pós-venda, ele é apenas um pós-venda, né? Um pós-venda melhorado, né? Melhorado, né? E quando a gente fala de Customer Success, o que é o sucesso do cliente, né? É eu garantir que, de fato, o que foi prometido para o meu cliente no momento da venda seja, de fato, entregue, né? A gente que é do marketing, a gente ouviu muito falar em estudos que conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais, né? Então, a aquisição de um cliente sai muito caro para uma empresa. Então, o Customer Success, ele vem com a estratégia de reter esses clientes, de garantir que, de fato, ele tenha sucesso com a minha solução e, consequentemente, com a entrega de valor do meu produto, do meu serviço, eu consiga expandir, né? Trazer novas receitas com esse mesmo cliente. Então, o Customer Success é eu garantir que, de fato, o meu cliente tenha sucesso com a minha empresa. Perfeito. Gente, isso é importantíssimo, né? Eu tenho uma pesquisa do Sebrae Nacional, que data de 2017. Espero que essa pesquisa, né, se aplicada hoje, traga outros resultados, mas mais de 80% das empresas brasileiras não tem nenhuma ação de pós-venda. Né? E quando a gente fala isso, né, trazendo para o nosso recorte, isso significa que a gente ainda está muito naquela dinâmica da venda transacional. Eu estou preocupado em vender essa caneta para você. Se essa caneta vai funcionar, vai atender o seu objetivo quando você comprou essa caneta, eu não estou nem aí. Essa é a mensagem que é passada, né, quando a gente olha para um dado alarmante como esse. E o sucesso do cliente vem justamente... Opa, peraí, a venda não é uma transação, ela é relacionamento. Então, se eu quero vender uma caneta para você, eu tenho que pensar que essa caneta não vai durar para sempre. Você vai precisar de uma outra caneta. Então, eu vou me preocupar se você atingir o seu objetivo com essa caneta. Né? Se ela está escrevendo quais são os próximos objetivos, exatamente, né? Se o design dela agradou, né? Quais são os seus próximos objetivos. Se você não quer mais usar papel, quer usar um tablet, e aí você vai passar essa informação lá para o setor, né, de produtos. Pessoal, a caneta aí vai entrar em desuso, vamos abrir a mente para novos produtos, vamos nos preparar, né? Então, a manutenção desse relacionamento, né, com esse viés de olhar para o sucesso
porque o seu sucesso é o meu sucesso, é o que faz a mágica acontecer, né? Isso, e Ana Paula, você tocou num assunto, né, muito importante, que a gente volta, né, naquela didática de dizer que sucesso do cliente é uma filosofia, né? Precisa ser uma cultura, porque não apenas eu como especialista ou profissional inserido dentro da empresa, né, por cuidar do sucesso daquele cliente, eu preciso realmente trazer todas as áreas envolvidas, né? Perfeito. Por onde o cliente se relaciona, desde o financeiro ao marketing, e trazer informações estratégicas para cada vez mais estar melhorando, Perfeito, né, a percepção perfeito. de valor do meu produto. Perfeito. E como filosofia, né, ele impacta a cultura, logicamente, e pode até se transformar num setor, como é o teu caso hoje lá na FixPay, né? E nas startups é comum, elas já nascerem com essa preocupação de um setor do sucesso do cliente, para vocês verem como é importante, né, esse trabalho, né? Como é relevante a gente pensar, né, de forma inteligente essa relação. Eu trouxe até um trecho aqui, né, que diz por que Customer Success é importante. E aí ele coloca 3 pontos que são básicos, até meio que intuitivos, mas que eu queria trazer para a gente discutir aqui. 3 são os benefícios básicos decorrentes da boa execução do sucesso do cliente. Reduz e gerencia a evasão, que é o que pouca gente olha, a gente olha mais para o fechamento de clientes novos, né, para a aquisição de carteira, e pouco olha para o churn, né, para essa evasão. Promove o aumento do valor dos contratos com os atuais clientes, né, upsell, cross-sell, porque você vai vendo ali as oportunidades que rodeiam, né? E principalmente melhora a experiência do cliente e a satisfação, né? Justamente também por nesse contato virem, né, os insights de melhorias, né, do que a gente pode fazer para chegar mais longe junto, né? Então conta um pouquinho aí da tua experiência, né, tirando aqui da teoria, Vitor, para a prática. Como é que isso funciona? Você falou 3 pilares do Customer Success, né, que as principais empresas, quando iniciam essa estratégia, iniciam com base nesses pilares, né? Você falou o primeiro, o churn, né? A evasão de clientes, que é muito comum hoje nas empresas, Sim. né? As empresas se preocupam muito em vender produtos e serviços, mas não se preocupam para quem a gente quer vender, né? E isso atrapalha, né, no gerenciamento do sucesso do cliente. Porque se eu vendo o meu produto ou meu serviço para um cliente que está fora do meu perfil de compra, eu não vou conseguir, né, evoluir ou entregar uma experiência positiva, né? E a gente até fala que é o famoso balde furado, né? A evasão de clientes. Que na quantidade que eu estou colocando clientes novos, eu tenho clientes que estão saindo, né? Perfeito. Então o trabalho do sucesso do cliente também se baseia em garantir que de fato essas vendas estão sendo feitas de forma correta, né? Perfeito. Que o perfil ideal de cliente está sendo realmente traçado pelo comercial, né? O segundo ponto que você falou foi o aumento de percepção, o aumento, né? de receita, de do receita, de contrato. Cross-sell. Se o meu cliente está tendo sucesso, né, eu tenho grandes oportunidades de expandir a minha base, a minha receita com esse mesmo cliente, né, de vender novos produtos. Então, funciona, acontece muito, né, isso. Dentro da estratégia de Customer Success, que você até falou, a gente realiza o upsell e o cross-sell, né, que é o vender produtos a mais ou serviços semelhantes ao que eu vendi no início para o meu cliente. E a percepção de valor, né, a experiência. Se meu cliente está sendo retido mensalmente, eu tenho uma comunicação ativa com ele e eu estou garantindo que de fato o meu produto está sendo entregue, as expectativas de experiências, as percepções de experiências vão ser maiores, né? Então, consequentemente, eu vou conseguir entregar sempre valor do meu produto para o meu cliente. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo. Há muita confusão, Vitor. Sim. Muita confusão no entendimento, né, do público em geral. Mesmo as pessoas já dentro da área de marketing, já trabalhando, né, fidelização, lealdade do cliente, né, em outras esferas ainda não tão aprofundadas no sucesso do cliente, que essa é uma provocação que eu tenho feito muito no nosso ecossistema, muito mesmo, né? Inclusive levo muito o nome do Vitor comigo, porque para mim é uma referência no assunto, né? Então há muita confusão no entendimento, né?
como que a gente poderia clarificar assim, o que é Customer Success, o que é Customer Centric e o que é Customer Experience? Certo. Vou começar pelo Customer Centric, que é o guarda-chuva, né? Das duas próximas que eu vou explicar, né? O Customer Centric é eu ser uma empresa com foco no meu cliente, né? Eu ter todas as necessidades, os desejos, todos centralizados, né, no meu modelo de negócio e eu tomar decisões baseadas nesse cliente, né? Então, o Customer Centric, né, é eu colocar o cliente no centro das atenções do meu negócio. Já o sucesso do cliente, como a gente vem falando, é eu garantir que de fato o meu cliente está tendo sucesso com o meu produto e eu conseguir, consequentemente, expandir a minha base com novas receitas com esse mesmo cliente. E o Customer Experience, né, que é a experiência do cliente, é toda a experiência de pontos de contato que eu tenho com o meu cliente durante a jornada de usabilidade, né? Daí eu posso aplicar pesquisas, né, para dar voz ao meu cliente e não só dar voz ao meu cliente, como também agir de forma proativa, né? Junto com todas as áreas envolvidas na construção, que está diariamente desenvolvendo novas soluções, né, para esse cliente e eu entregar de fato essas soluções, né? Porque não adianta hoje em dia a gente viver na era do marketing 1.0, só preocupado em desenvolver produtos e não desenvolver produtos eficazes, né, para o cliente. Perfeito. É isso mesmo. Então, em linhas gerais, né, Customer Centric é a gente pensar estratégia, cliente no centro dessa estratégia. Customer Success, a filosofia que vai embasar aí esse meu relacionamento, essa minha gestão de relacionamento com o cliente, garantindo ali que ele tenha sucesso, né? Ou que ele obtenha o resultado final ali do que ele se propõe no início dessa relação de troca, certo? E a Customer Experience é a experiência, é a jornada, mapear tudo isso, né, mensurar todos esses elementos, pensar, né, em quais pontos a gente vai inovar, vai trazer mais ludicidade, né, vai testar novas jornadas e fazer a coisa acontecer, tá certo? Com novas ferramentas. Todas se conectam, mas são conceitos aí diferentes. É quase uma sopa de letrinhas, né? CS, CX, UX, né? E o UX está mais ligado à área de tecnologia, né? Que é a turma de programação, que vai pensar nas telas, né? Nos botões, do usuário, né? Isso. Né? Vai ver quais são as áreas mais quentes, mais frias, enfim. Né? Tem uma outra parada aí que tem uma conexão maior com tecnologia. Show de bola, Vitor! E agora, conta pra gente a pergunta de milhões, que deu tema aí do nosso podcast. Mas, afinal de contas, sucesso do cliente é só uma filosofia ou dá resultado mesmo? Conta pra gente aí casos concretos de que sucesso do cliente também dá dinheiro, dá retorno, dá NPS alto aí pra galera. Conta pra gente. Bom, é um pouco dos dois, né? Como a gente vem falando, filosofia porque precisa ser uma cultura, né? E estratégia de negócio porque realmente ele acontece, né? A gente consegue, através do sucesso do cliente, da estratégia do sucesso do cliente, garantir que de fato esse cliente, né, tá tendo resultados, né? E é até engraçado porque hoje em dia, falando de filosofia, as principais empresas hoje que se destacam, né, no mercado de trabalho hoje são empresas que têm o Customer Success como filosofia, né, como cultura, né? E novamente, não adianta eu querer aplicar o sucesso do cliente, seja qual for a estratégia de sucesso do cliente, de experiência do cliente, se não for uma cultura, uma filosofia top-down, né? Que o meu diretor, o diretor da empresa, toda a gestão apoie, né? Abrace essa estratégia. E a gente também tem exemplos de empresas também que, trazendo para esse olhar de estratégia, que consegue reter, né, clientes e aumentar a sua base, né, de forma orgânica. Eu até brinco que uma indicação, né, a gente indica o que é bom, né? Então, se o meu cliente está tendo sucesso, é uma porta de entrada para eu pegar novas indicações. Eu até brinco dizendo que uma indicação de um cliente satisfeito, que está tendo sucesso, é 50% de um lead qualificado, né? Porque aquela pessoa, ela entende, né, as necessidades, as demandas, né, que podem ser supridas também
na vida de uma outra pessoa que ela conheça, né? Então é um lead que vem já quase pronto, né? É verdade. Para se tornar um cliente. Então são estratégias que funcionam. A gente tem grandes empresas hoje no mercado, tem cases também de sucesso, né, que trazem essas duas vertentes, esses dois pilares de filosofia e de estratégia que realmente funcionam. Esse livro, né, Vitor, ele fala muito do case da Salesforce, né, que é um sistema de CRM, na verdade, que é muito mais do que isso. Eu até acho pouco a gente Gestão falar, de relacionamento, né? que ele é só isso, né? Porque as áreas comerciais, as grandes empresas normalmente usam, né, essa plataforma. E no mercado de tecnologia, né, antigamente, turma, não sei se é da época de vocês, mas é da minha, a gente vai entregando a idade aos poucos, viu, Vitor? Para não assustar a galera. A turma de tecnologia vendia RP, galera. Pense, você vendia um super programa, né, um hardware customizado para aquela empresa. Imagina o tempo, né, de desenvolvimento disso, o custo, onde é que vai hospedar esse servidor, qual é a segurança da informação, se o servidor queima era um caos, né? Então, para tornar esse produto mais acessível e escalável, né, e com um controle maior dessas informações, quando a gente tem um sistema de nuvens, né, de cloud para armazenamento das informações, essas empresas de tecnologia pensaram assim, peraí, então agora a gente pode criar uma plataforma em nuvem, né, que atenda esses mesmos clientes, e em vez de vender um pacotão de 2 milhões, eu vou vender assinaturas. Né? E essas assinaturas, no decorrer do tempo, vão me gerar uma receita muito maior do que esse 1 ou 2 milhões. Aí eu vou poder atender muito mais clientes do que eu atendo hoje. Você imagina o que era um staff de uma empresa dessa? Você imagina o que era a operacionalização disso, né? Então, a partir, né, desse pensamento das assinaturas, né, desses programas de assinaturas, aí, né, a gente tem essa virada de chave na economia de recorrência, e depois tudo isso começou a se expandir não só para os produtos de tecnologia, para outros produtos, né? Agora a gente pode fazer assinatura de blusa, a gente pode fazer assinatura de cápsula de café, a gente pode fazer vinho, né? assinatura de vinho, né? A gente pode fazer assinatura de gás, né? A gente pode fazer assinatura... Você tem alguma assinatura, Ana Paula? Algumas, né, Algumas. gente? Inclusive agora, né, quando eu tava parada no sinal, gente, eu fui ver assim, a minha fatura, eu acho que eu tenho umas 4 ou 5 assinaturas, né? Adoro mesmo, sou um assinante assíduo Mas ali a da pergunta galera. que não quer calar, as empresas que você tem assinatura estão Me atendendo bem, estão A entregando maioria, sucesso? sim. As que não entregam, eu cancelo. Faz um Cancelo churn, real, né? faço um churn. Faço um churn no período de teste, para Dá não um churn pagar. neles, Eu sou né? dessas, né? Lá na empresa também a gente testa muito sistemas, né? Porque marketing hoje é dados, né? São Sim. dados, então você precisa de ferramentas que te atendam, né? Com velocidade e inteligência para você mapear informações. Então também a gente faz vários testes, né? A gente tem as assinaturas, enfim. Mas o que eu achei mais bacana, e foi por isso que eu comecei essa conversa, para aproveitar essa pergunta, viu, Vitor? Inclusive, leiam que vocês vão ver a virada no faturamento do Salesforce. Sim. Depois dessa virada de chave, né, estratégica do sucesso do cliente. Então, dá resultado sim, e não é só no Salesforce, né? Vitor, logicamente, não pode falar aqui dos números da FixPay, né? Mas tem um sucesso do cliente, está crescendo, está funcionando, Sim. né, gente? É uma das profissões que mais vem crescendo, né? Mais sendo buscada no Com LinkedIn. certeza. O que eu achei mais bacana, gente, que esse menino é um fenômeno mesmo, e eu não falo isso à toa, não, né? Com muito orgulho, porque é daqui, é pra toda a casa, né? É que ele conseguiu criar, né, uma dinâmica que não se aplica só em setor de economia de recorrência. A gente hoje consegue pensar em sucesso do cliente no varejo. Sim. Né? E porque ele conseguiu entender quais eram as dinâmicas ali que a gente poderia adaptar para uma realidade tão volátil como a do varejo. Conta um pouquinho pra gente, Vitor, como foi essa tua sacada que eu achei fenomenal. Bom, você tocou no começo da história, né, que assim, existem muitos relatos, né, em relação quem começou, né, a aplicar o sucesso do cliente, a estratégia do Customer Success.
Mas na prática, né, a gente escuta muito falar que foi a Salesforce, né? E a Salesforce, na época, se não me engano, em 97, eles estavam com uma evasão de clientes, eles estavam com um balde furado, né? Fortíssimo. Demais. E eles perceberam que o cliente estava exigente, né? O cliente estava comparando preços, o cliente estava pesquisando. A gente tá chato hoje, né? Não só naquela época, a gente tá chato, tá exigente hoje. Então, através dessa evasão de clientes, eles perceberam que eles precisavam, né, trabalhar mais forte a retenção de clientes. Aí foi daí que surgiu as estratégias, né, que estão dentro da cultura, né, organizacional do Customer Success, onde a gente faz todo o mapeamento processual desses clientes. E é bacana falar a respeito do mercado de recorrência, porque foi aonde, né, o CS foi inserido e vem sendo comunicado, né, durante todos esses anos. E quando a gente fala de clientes, a gente está falando de pessoas, né? E a gente segmenta, né? Hoje no mercado, o mercado B2C e o mercado B2B, né? E o CS está muito inserido nesse cenário de recorrência que é dentro do mercado B2B, né? E como aplicar CS no cenário, né, do B2C, né? Eu peguei as estratégias que hoje são desenhadas para o modelo de recorrência e fui testando, né? E não é muito diferente, não muda muita coisa, porque o que a gente precisa? A gente precisa reter esse cliente. Eu sei que dentro de um modelo de recorrência eu não vou ter o meu cliente ali pagando mensalmente uma receita, que a gente até chama de IMRR, né? Que é a receita recorrente mensal que o cliente deixa para mim na minha empresa. Mas dentro do modelo de B2C eu mapear a sazonalidade, né, de compras desse cliente, né? E também garantir que esse cliente volte a comprar de mim, né? Criar um relacionamento duradouro, diminuir os esforços de pontos de contato, que hoje, por incrível que pareça, as empresas ainda pecam muito nisso, né? Muito. Isso impacta na experiência do cliente, né? Como um todo. Então, é fácil, claro, não existe receita de bolo, né? O que vai funcionar dentro da minha estratégia de negócio, o Customer Success, pode ser diferente na sua, né? Então, por isso que é muito importante essa conexão, né? Essa ligação dos profissionais em compartilhar ideias, boas práticas. E é isso que vem, né, construindo cada vez mais essa curiosidade dos empresários, né, em querer aplicar o Customer Success dentro das empresas. Perfeito. Só uma observação, né, na minha dissertação de mestrado, que foi sobre vingança no comportamento consumidor. E é o outro lado do insucesso, né? O insucesso no mais alto patamar, né? Gera raiva, desejo de vingança, enfim. É outro assunto para outro podcast aqui, galera. Mas o que a turma mais reclama, Vitor, é justamente essa ausência de pontos de contato, né? Para eu externar a minha insatisfação, né? Para eu externar e eu ter a sensação de que algo foi feito a partir dessa minha reclamação, né? Então, todo o sucesso do cliente, né, ele também influencia, né, nessa janela, né? E com certeza ele é muito proativo nisso. Na verdade, hoje ele consegue até detectar, né, elementos antes de um ponto de ruptura mais drástico como esse. Por isso que ele é tão bacana, ele não é tão reativo como aquele saque, né, que fica esperando ali o cliente falar alguma coisa, né? E a gente está num momento que até de reclamar a gente tem preguiça, né, pessoal? Isso. A gente prefere, assim, não voltar mais, não comprar mais, não ou indico, cancelar né? a assinatura, né? Mas voltando para o que eu achei fantástico dele, que ele fala, assim, com a simplicidade, né, como se fosse nada demais, mas é genial. A gente fala na simplicidade, mas no dia a dia, viu? É genial. É o seguinte, é muito simples quando você tem uma assinatura, você detectar esse ponto de ruptura, porque o cliente cancelou a assinatura, eu detectei, né? E aí eu vou lá entender esse processo.
Mas quando eu pego para o varejo, para a dinâmica de varejo, eu preciso ter domínio de ticket médio, né, de ponto de período de recompra, seja qual segmento for, seja um garrafão de água. Eu preciso saber se meu cliente compra toda semana, qual é mais ou menos o dia da semana, né, qual é o ticket médio dele ali por mês, né, georreferenciar isso. Enfim, eu tenho que ter um patamar ali, de um conjunto de informações de inteligência de mercado. Preciso saber fazer essa leitura e definir isso. E o que eu achei mais bacana no desenho dele é que ele disse assim: Ana Paula, mas se a gente pegar e desenhar esse perfil do cliente ideal, se eu disser, né, qual é o ticket médio do meu cliente, qual é o período de recompra, tanto vai facilitar o trabalho da minha equipe comercial, que vai estar ali, né, entendendo qual é o tipo de cliente que funciona para o nosso negócio, porque eu achei bacana que ele não falou isso, né? Eu vou dar um spoiler. Lá eles demitem clientes, eu achei isso fantástico, né? Tem cliente que não se enquadra, né, no meu ICP e não é ali o que constrói a minha estratégia junto comigo, né? Então, assim, eu tenho como monitorar, acompanhar essa jornada do cliente e entender ali, né, se ele vai continuar sendo meu cliente ou não, se ele está tendo sucesso ou não. Então, isso se aplica para qualquer negócio, né? Você não precisa ficar esperando um ponto de virada fantástico que você vai entender como é que o teu negócio se aplica na economia de recorrência, porque está todo mundo surfando nessa onda. Não está errado, mas não precisa ser só esse caminho. Verdade. Pensa hoje. E Ana Paula, é bacana, você trouxe novamente esse ponto, né? E quando a gente fala, assim, o comercial ele quer bater meta, né? E dentro, a estratégia do Customer Success dentro de um mercado B2C, ele trabalha muito em paralelo com o comercial, né? De justamente traçar, de estar sempre traçando, né, esse perfil de cliente que vai estar sempre mudando, esse perfil de compra, e de justamente também trabalhar na ponta junto com o time comercial nessas novas recompras, isso, né? De fazer esse mapeamento, isso, né? Isso, e estimular a indicação, né? Sim. Porque, para mim, o grande ganho quando você melhora a experiência é você estimular isso. Eu estava lendo uma pesquisa essa semana de que mais de 40% dos clientes, né, satisfeitos, ele tem uma vontade de te indicar, mas ele ainda não sabe como. Não sabe como. Né? Então, a gente tem aí um percentual de clientes, né, satisfeitos que estão prontos para ser o teu melhor vendedor, porque ninguém vende melhor do que o nosso cliente. Ninguém vende melhor do que o nosso cliente. O cliente satisfeito é o teu maior vendedor. Se você quer pensar numa estratégia de crescimento exponencial, é pensar sucesso do cliente e como você vai transformar essa tua base, né, bem-sucedida, feliz e satisfeita em vendedores também, pessoas que vão te trazer aí outros clientes. Beleza? E só abrindo um parêntese, Ana Paula, você também tocou num assunto que eu até trouxe uma pesquisa, né, uma informação de uma pesquisa da plataforma Zuora, Legal. Que é de 2021, que ela Perfeito. disse que 96% dos clientes com interação de alto esforço, eles se tornam desleais, né, às empresas, às marcas. Então é muito importante, quando a gente fala de cuidar do sucesso do cliente, eu cuidar de para quem eu vou vender, quem é esse cliente que eu quero vender, né, preparar essa jornada de usabilidade, ter as informações estratégicas que vão me ajudar a conduzir esse cliente, né, dados de usabilidade, chamados no suporte ao cliente, os pontos de contato, né, que você falou que cada vez mais vem se tornando, até a pesquisa mostra isso, né, vem se tornando cada vez mais desafiadores, né? Total. E o cliente é aquilo que a gente vai falando, né? O cliente mudou, o cliente está exigente, ele compara preços e muitas empresas ainda não acordaram para isso. Com certeza. Até uma frase que eu gosto sempre de repetir, que é: um cliente ele demite uma empresa inteira. Com certeza. Né? Um cliente com uma insatisfação, com uma experiência negativa, ele hoje vai na internet, fala mal da tua empresa e você pode sofrer sérias consequências, né? O raio de ação, né, a pesquisa que a gente tem no nosso banco de dados, o raio de ação de uma indicação positiva de 1 para 1 e de uma negativa de 1 para 5.
Então você imagina aí como é, né, você trabalhar essa equiparação aí. Basta você olhar, né, para os virais, quando ele é um viral que tem um tom negativo e depois vem um outro viral que é contra-argumentando aquele que tem uma viralização muito menor, né? Então, infelizmente, a gente tem essa propensão mesmo, né, essa atração pelo que tem um teor negativo. Não era para ser assim, né, pessoal? Mas, enfim, né? Seres humanos, somos humanos, né? Mas é isso, né? Acordem mesmo, né, para o sucesso do cliente, né? Porque hoje a gente ainda pensa muito os negócios das paredes para dentro, né? Então a gente precisa estar mais em contato com esse cliente fora dessas paredes dos negócios, mesmo na realidade deles, como a gente está gerando valor na vida dessas pessoas. Porque no final das contas, tudo que a gente está falando aqui é sobre valor, é sobre fazer a diferença. E Ana Paula, só existe uma definição válida de negócio, né? Que é criar um cliente, né? E as empresas ainda não pecam nisso, as empresas estão demorando para abrir esses olhos, né? De que precisa se tornar uma empresa customer centric e ter as decisões baseadas, né? Não dá mais para agir com base no machismo, né? Não. A gente vive na era da informação, na era dos dados. Então é importante ter as informações corretas para conduzir esse cliente durante a jornada de usabilidade. E para fechar, a melhor forma de ter as informações corretas é perguntando para o seu cliente. Sim. Né? Então, façam pesquisas, né? Se Pergunte, aproximem, né? observem, senta mesmo ali no balcão, na área de atendimento e observa, né, o que está acontecendo, as filas, né? As filas, para mim, elas são, né, fontes de informação preciosíssimas. Converse com as pessoas dos serviços gerais, dos seus negócios, né? Entendam o que eles estão ouvindo nos bastidores, o que está acontecendo. E aqui, quando a gente fala de cliente, a gente não está falando só do cliente externo, tem o cliente interno também. Né? Que a gente não está tocando aqui no assunto, mas hoje tem o NPS, a gente tem até o Net Promoter Score dos colaboradores, do employee também. E Ana Paula, é bacana reforçar, né, que eu não consigo entregar sucesso para o meu cliente se eu não consigo também tá entregando sucesso para o meu colaborador que está ali no contato diário com o meu cliente, né? Então é muito importante também a gente se preocupar, né, em entregar o sucesso para o meu colaborador e entregar o sucesso para o cliente, né? Perfeito. E é assim, pessoal, que a gente vai finalizando o nosso U3Cast de hoje. Eu vou agradecer mais uma vez aqui o Vitor. Você quer deixar alguma mensagem final para o pessoal? Bom, pessoal, vou compartilhar com vocês uma frase que eu adoro, né, falar nas minhas palestras. Falei agora, bati forte na tecla, né? Lancei a primeira formação de Customer Success aqui do Ceará, né? Foi um sucesso. Lancei pesquisas, a gente teve bons feedbacks, né, para estar melhorando o treinamento, o curso. E uma frase que eu sempre falo não é felicidade do cliente, né? É o sucesso do cliente. Perfeito. Se certifiquem-se, né, que de fato o cliente está tendo sucesso com a tua solução, né, com o teu produto, com o teu serviço. Não é só eu trazer o cliente para dentro e deixar ele lá a ver navios, né, esperar ele usar. Eu preciso reter esse cliente, eu preciso também conquistar esse cliente durante essa jornada de usabilidade. Então, olhem para o sucesso do cliente, tá? Um cliente feliz cancela sorrindo. Então, se certifiquem-se, né, que o cliente está tendo sucesso. Boa. Né? E é importante também a gente certificar que o cliente está tendo sucesso pela visão dele de sucesso também, tá, gente? Porque às vezes a gente ficou sabendo de uma tecnologia incrível que surgiu, né? Mas aquele cliente ele ainda não tem, né, a habilidade, né, tecnológica para lidar com aquela ferramenta naquele momento, daquele jeito, né? Ou você oferece um suporte de educação, né? Ou você oferece uma outra solução que atenda naquele momento, né, o nível que ele tem de aptidão com tecnologia também. Então, é importante a gente entender isso, porque tem muitos vendedores, viu, Vitor, que acham que o que você quer é o que eu tenho, né? E quase briga ali com o cliente, querendo impor as coisas, né? Porque eu sei, parece aquela mãe e pai, né? Porque eu sei o que é melhor pra você, né? Você não sabe
sabe o que é melhor. Eu que sei o que é melhor pra você. E o problema começa aí, né? E aí já tem ruído, tem ruptura. Então, começo de tudo, gente, é empatia, né? É de fato a gente ter essa capacidade de perceber o que é sucesso para aquele cliente, né? E ter condições e o compromisso de entregar esse sucesso até o final. Sabe aquela história, ninguém solta a mão de ninguém? É assim. É isso, é assim né? que a gente chega lá. É todo mundo isso. pegando na mão de todo mundo, né? Se Obrigada. ajudando, crescendo. E é isso. Obrigada, Ana Paula, pelo convite. Eu que agradeço. É uma enorme satisfação, um prazer estar aqui hoje falando de sucesso do cliente, né? Uma área que vem crescendo, que já cresceu no Brasil, mas a gente, né, como profissionais de marketing, vendedores, profissionais de sucesso do cliente, a gente vem enriquecendo, né, a cultura no nosso Nordeste, tá? É isso. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço demais. Obrigada, Vitor, por estar aqui com a gente. Tenho certeza que a gente vai ter outros momentos também, né? Sim. Quero agradecer demais ao FB Ideias pelo espaço, o Anderson que está sempre aqui com a gente, ao Pedro e a toda a equipe da Ubum 3 Inteligência Criativa, que sempre estão aí nos ajudando na curadoria dos temas, os convidados, né? Todo esse trabalho que é feito por trás e que às vezes vocês não veem, mas tá rolando, galera. Vida real, real life. Bora pra cima.